Bom dia, família, paz e graça, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz sempre, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que a bondade, a misericórdia de Deus seja sobre todos, em nome de Cristo Jesus. E a nossa oração hoje é especialmente que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz. Em nome de Cristo Jesus, tempos de muita angústia, muita dor. Hoje a gente, eu fiz empenho aqui da gente estar juntos aqui, ainda que por um breve tempo, mas para a gente orar pelos nossos irmãos lá do Sul. Eu fiz empenho da gente estar aqui para ter um tempo de oração em favor da nossa família, nossos irmãos do Rio Grande do Sul e povo de Deus. Estive falando com alguns irmãos lá, pastores. A tragédia lá supera em muito as informações que a gente está recebendo. Não que as informações sejam falsas, mas elas não conseguem traduzir a magnitude da tragédia, do sofrimento, da tribulação que os irmãos estão vivendo e sofrendo ali no Sul. Então a gente queria ter um tempo de oração, mas hoje nós vamos fazer diferente. Como é o primeiro dia da semana, uma semana de primeira não começa na segunda, eu quero compartilhar um princípio para que a gente possa orar em cima desse princípio. Então a gente vai estabelecer um princípio aqui fundamental para a nossa vida enquanto cristãos, e aí a gente vai orar com base nessa convicção, nessa certeza. Então a palavra de Deus diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês, e se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amados, eu queria conversar um pouco hoje para a gente orar sobre o princípio do consolo. É muito comum em situações de aflição, de angústia, de tribulação, a gente perguntar por quê. Por que isso? Por que Deus está permitindo? Por que está acontecendo? Sendo que talvez a pergunta a ser feita no momento da tribulação, no momento da dificuldade, da angústia, do sofrimento, do enfrentamento, da dor, não é perguntar por quê, é perguntar para quem. Para quem isso se destina? Deus está sempre trabalhando um quem. Então, a cada onde, e aí quando a gente está falando onde, nós estamos falando do momento histórico, nós estamos falando do endereço da comunidade. Então, tudo está endereçado. Quando nós estamos falando do onde, nós estamos falando do onde e quando. Então, nesse onde e quando, nesse lugar, tempo, nesse lugar, endereço, nesse lugar, história, nesse lugar, acontecimento, nesse lugar, contexto, há um quem. Há um quem de Deus. E os olhos de Deus estão sempre sobre o quem. Ele nunca abandonou o quem ele fez.
Ainda que a gente seja infiel, Deus permanece fiel. Então, o ser humano, ele sofre as consequências da sua rebeldia. Muitas vezes a gente acha que Deus está punindo as pessoas. Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, isso está acontecendo em algum lugar, porque lá o povo é pagão, porque lá o povo é idólatra. Não. Deus não é vingativo, no sentido de vingar o pecado. Deus, o pecado está punido nele mesmo, na desobediência. Deus, em relação ao pecado, ele perdoa o pecado. Deus já perdoou o nosso pecado. Ainda que a gente seja infiel, ele permanece fiel. Então Deus não nos abandona na relação. Mas, contudo, a gente não é poupado das consequências da nossa desobediência. O universo foi criado e estabelecido em cima de princípios. Quando a gente está aqui insistindo em princípio, é porque não são regras. E nós estamos substituindo princípios por regras. E as regras não podem salvar ninguém. As regras não salvam porque não garantem. Então, toda vez que a gente quebra princípios, a gente está sujeito a viver as consequências dos princípios que nós fomos quebrando. Então, a nossa relação com a vida, a nossa relação com a natureza, a nossa relação uns com os outros, gradualmente, no nosso afã, no nosso apetite, na nossa carência de fazer a vida de acordo com aquilo que nos atrai, aquilo que nos seduz, aquilo que nos convence, sem perceber, a gente foi fazendo a nossa casa, a nossa vida em lugares muito perigosos. A gente foi assumindo um risco da distração. Quando o Ló foi se separar do Abraão, ele foi atraído por um horizonte de oportunidade, ele foi atraído por um horizonte de riquezas, ele foi atraído por um horizonte de benefícios, de vantagens. E ele não percebeu que essa cidade chamada Sodoma, esse lugar de tanto brilho, de tanta fascínio, ele também escondia uma conjuntura de princípios quebrados e que pesavam sobre a sua própria vida. Em algum momento da vida, ele iria sofrer as consequências disso. E aí Deus não nos pune, não, ele se solidariza conosco, como um pai. Nós estamos sendo punidos por nós mesmos. Estamos sendo punidos pelas escolhas que nós fizemos. A palavra de Deus diz: se eu construir uma casa sobre a areia, no dia da tempestade, ela vai afundar. Ela vai afundar. Porque está escrito isso. Então, se eu me distrair, ele não quer dizer que a casa não foi construída, ele não quer dizer que a casa foi mal construída. Ele apenas está dizendo que a casa foi bem construída, mas mal fundamentada. Então, às vezes, nós achamos que o segredo está na qualidade da construção e não na qualidade da sua fundamentação. Então, no dia que virar o desastre, ele vai nos acometer naquilo que a gente quebrou, dos princípios sobre os quais as coisas deveriam estar sendo estabelecidas. E nós precisamos admitir que a nossa forma de viver, a nossa forma de fazer cidade, a nossa forma de estabelecer as coisas, revela o nosso entendimento, mas revela a nossa falta de conhecimento. O povo não está sofrendo por falta de entendimento. Nós estamos sofrendo por um entendimento sem conhecimento. Nós estamos vivendo a vida de acordo com o que a gente entendeu. O Ló entendeu e sofreu as consequências daquilo que ele entendeu. Porque faltou para ele a sensibilidade de conhecer. Então, na nossa pressa de fazer as coisas de acordo com aquilo que a gente entendeu,
nós também estamos nos expondo a nossa família, expondo os nossos descendentes a uma série de circunstâncias que são danosas, são terríveis, são destruidoras. Mas aí Deus não nos abandona, não, Ele enviou o Filho dele para sofrer conosco as consequências danosas, mas nos livrar da consequência espiritual disso. Então Ele perdoa o nosso pecado e sofre as nossas dores. E às vezes a gente queria que Deus ignorasse o nosso pecado e nos poupasse das dores. Não, amados. Não há como a gente ser poupado nesse momento das dores próprias, das decisões que nós tomamos, das escolhas que nós fizemos. Agora, nós estamos perdoados das consequências eternas e espirituais disso. Então agora não é hora de apurar a culpa. Agora não é a hora de discutir a razão do quê. Agora é hora da gente prestar atenção no quem nós somos, quem são as pessoas que estão sofrendo, para que a gente possa consolar umas às outras. E muitas vezes, como cristão, a gente pensa que vai ser poupado das consequências. Não, nós somos libertos da consequência, nós somos libertos da separação. A separação que havia, o muro que havia entre nós, e que havia entre nós e Deus, e entre nós e o outro, aquilo que separava. Agora não é hora de saber quem é crente, quem não é, agora não é hora de saber quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Esse muro de separação foi removido. Agora é momento de nós entendermos que Deus não vai nos poupar, né? Pela misericórdia de Deus, há muitos filhos e filhas de Deus sofrendo as mesmas consequências que os ignorantes, que os rebeldes lá estão sofrendo. E às vezes a gente não entende isso na nossa vida. A gente acha que vai ser poupado de algumas coisas. Na verdade, nós vamos ser sustentados. Não poupados, nós vamos ser sustentados, consolados nas dores que são próprias de todo mundo, para que a gente possa ter a sensibilidade de consolar nossos irmãos nas dores que eles estão sofrendo. A minha casa, eu e a Lana, a gente nunca foi poupado, mas a gente foi sustentado, nós temos sido sustentados, para a gente poder conhecer a dor do outro. E aí Deus nos identifica com o povo. Então eu quero nessa manhã orar por todos os nossos irmãos e irmãs que estão aí no sul, para que eles sejam consolados e sustentados a fim de consolar o povo que aí está. Há uma mobilização e nós temos que nos mobilizar, nós precisamos nos mobilizar. É hora da gente se mobilizar em oração, em suprimento, recursos, o que for possível, o que estiver ao nosso alcance. Uma conclamação a todo homem e mulher, todo filho e filha de Deus nesse país, é que a gente se levante, tenha a sensibilidade de socorrer, de ajudar nossa família, nossos irmãos do sul. Mas principalmente eu quero orar nessa manhã pelos nossos irmãos e irmãs que estão lá, que conhecem o Senhor, que já foram consolados pelo seu Espírito, e que muitas vezes estão pensando, mas como eu, como cristão, estou aqui sofrendo a mesma tragédia. É porque Deus vai nos colocar na mesma condição de tribulação, muitas vezes na mesma condição de sofrimento, para que naquilo que a gente for consolado, a gente possa consolar outros. É o que Paulo está dizendo. Então, nas minhas tribulações, porque assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então, nós não podemos ser poupados, porque senão seria injusto. Às vezes a gente gostaria de ser poupado, mas seria injusto. E às vezes Deus vai nos segurar num lugar onde a gente preferia não estar.
para que a gente seja a consolação daqueles que verdadeiramente não poderiam estar nesse lugar se não fosse a nossa presença. Para muitas pessoas do Rio Grande do Sul não seria possível suportar essa dor se não fosse a presença de irmãos e irmãos queridos que estão lá agora e que vão encontrar força para consolar. Nós queremos nessa manhã orar por todos aqueles que Deus manteve nesse lugar. Deus poderia ter avisado todos os seus filhos e filhas para que eles fugissem de lá antes que uma tragédia maior viesse, como ele fez com o próprio Ló. Mas ele manteve seus filhos aí, para que nesse momento de dor e tribulação vocês possam ser Cristo na vida desses irmãos. Vocês possam encontrar consolo e favor. Nossa oração nessa manhã vai em favor de todos aqueles que conhecem o Senhor e que nesse momento são a água, são o pão, são o abraço, são a mão, o olhar, o ouvido daqueles que se encontram em condição de extremo desespero. Nós queremos orar por uma providência que já está colocada antes da tragédia acontecer. Nós vamos buscar recurso, condição para aquilo que estiver faltando. Mas nesse momento nós queremos orar por aqueles que já estão lá. Eu quero orar para que o Senhor te fortaleça, meu irmão, minha irmã que está aí, para que naquilo que você for consolado nesse momento, você possa consolar a outros. Para que a gente não celebre a vida pelos problemas que a gente não enfrentou. Que a gente não celebre a vida por aquilo de que a gente foi poupado. Mas que a gente possa celebrar a vida pelas condições que Deus nos dá de enfrentar problemas que muitas vezes parecem insuportáveis na vida dos outros. Mas que nós vamos sofrer suas dores, vamos sofrer suas angústias, vamos sofrer o seu sofrimento, para que possamos ser o consolo de Deus na vida deles. Se nós transbordam tribulações, é para que também nós transborde o consolo. Para que naquilo que nós somos consolados, é para que consolemos a outros. E para que naquilo que somos atribulados, nós possamos ser o consolo e a salvação dos outros. Então há um testemunho de salvação, há um testemunho de consolação que já está no Sul, antes dessa tragédia vir sobre eles. E são nossos irmãos e irmãs que lá estão e que nós queremos que nesse momento eles sejam fortalecidos. Que vocês sejam renovados, queridos. Vocês sejam renovados em misericórdia e bondade. Que o Senhor renove sobre cada um. Você que é um filho, uma filha de Deus, você que ama o Senhor e que perdeu sua casa, perdeu seus negócios, perdeu um ente querido. Se Deus te manteve com vida, se Deus te manteve aí de pé, é porque você é a expressão encarnada da misericórdia de Deus. A causa de não sermos consumidos. Que o Senhor te fortaleça. Que você encontre força não apenas para ser consolado, mas para consolar seus irmãos. Foi assim que o Jó enfrentou sua tribulação. Quando ele finalmente entendeu que tudo que ele passou na vida, a derrocada nos negócios, o luto dos filhos, a dor na enfermidade, a agonia de um casamento que ficou difícil. O casamento do Jó ficou difícil. Os negócios dele rodaram do dia para a noite. Como muitas coisas aconteceram aí agora no Sul. Do dia para a noite. Um homem que temia a Deus. Um homem que temia a Deus. Um homem que conhecia Deus. E num repente, um trabalho de anos, muitos anos. Um trabalho de muitos anos. Quanto esforço, quanta expectativa, quanto sacrifício feito para montar aquele negócio.
Em algumas horas, aquilo se foi. E depois a família, de forma repentina, os filhos foram, como que numa enxurrada. Depois o casamento dele se tornou uma coisa tensa, nervosa, difícil, esquisita. E por fim a sua saúde deteriorou gravemente, de forma praticamente irrecuperável. Foi nesse momento que o Jó entendeu que era a hora dele cuidar dos amigos. Muitas vezes Deus vai nos levar para esse lugar ou Ele vai nos dar a consciência desse lugar. Ele vai permitir que as escamas caiam dos nossos olhos. Ele vai permitir que a gente veja a vida com o olhar com que ela de fato deve ser vista e com a sensibilidade com que ela deve ser percebida. E aí nesse lugar nós estaremos lá para consolar nossos irmãos. Quero orar por todo abraço. Quero olhar porque agora há um povo aí no sul que vai saber abraçar. Um povo que vai saber chorar. Talvez o que a gente mais precisa agora, muito além, a gente vai precisar de muita água para lavar o chão, muita comida para alimentar a fome. Mas acima de tudo, nós vamos precisar de pessoas que aí estão e que vão chorar com os que choram. Pessoas que não têm a sua esperança apenas nessa vida. Pessoas que nunca esperaram apenas nessa vida. Pessoas que nunca colocaram expectativa naquilo que era o visível. E exatamente por isso estão aí agora nesse lugar de dor. Para ser o abraço, para ser o colo, para ser o acolhimento daqueles que estariam entregues ao desespero, não fosse a presença de alguns irmãos e irmãs nesse lugar. Então, naquilo que você está sendo consolado agora, meu irmão, minha irmã do Sul, naquilo que você está sendo consolado nesse momento, que você ganha consciência clara e a convicção absoluta de que se Deus conservou você nesse lugar de dor e está consolando você, é para que você seja agora instrumento de consolo. E talvez as paredes da sua casa foram levadas na enxurrada, mas a sua casa, habitação, sua vida, moradia espiritual não foi abalada. E você vai ser o lugar de acolhimento, o lugar de consolo, o lugar de esperança, o lugar de abraço, o lugar de fé, o lugar de visão. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, nós choramos a dor dos nossos irmãos. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente possa se empenhar em mitigar essa dor com os recursos, com alimento, com tudo mais. A dor é grave, mas, Senhor, no fundo é mais do que comida, é mais do que bebida. O que está sendo levado nessa enxurrada é esperança, é alegria, é fé, disposição, ânimo. É isso. É isso que as águas muitas vezes levam. As águas levam a esperança, as águas levam a alegria, as águas levam a fé, as águas levam o afeto. Então, Deus, o maior sofrimento que pode sobrar disso tudo é gente sem esperança, é gente amargurada, é gente desesperada, é gente desanimada. Mas, Senhor, que seja agora um tempo do Senhor levantar, acima de tudo, os teus filhos. Os teus filhos, Senhor, fortalece os nossos irmãos. Fortalece os nossos irmãos, Senhor, homens e mulheres que o Senhor preparou para esse dia. O Senhor preparou um povo, o Senhor preparou um povo no Rio Grande do Sul, para ser o povo da esperança, o povo da fé, o povo da paciência, o povo do consolo, o povo da longanimidade, o povo do empenho, o povo da misericórdia, o povo da bondade. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes a igreja do Senhor Jesus
no Rio Grande do Sul, lamentava e sofreu a sua condição espiritual, religiosa. Mas nesses dias agora, Senhor, levanta os teus filhos e filhas em pleno e absoluto espírito de toda consolação. Espírito de toda consolação seja sobre a família do Senhor no Rio Grande do Sul, para que agora se levante um povo do acolhimento, um povo da bondade, um povo da misericórdia, um povo do abraço, do ouvido, que nenhuma palavra de acusação, de condenação, Senhor. Que a gente não perca tempo perguntando por que isso, por que aquilo, de quem foi a culpa disso, de quem Senhor, a responsabilidade disso, Senhor, mas que em nome de Cristo Jesus, seja agora o momento de abraçarmos, de acolhermos a família do Senhor, teus filhos e filhas no Rio Grande do Sul, assumir a bendita responsabilidade do acolhimento, da bênção, da virtude. Não é porque, é para quem. Para quem o Senhor permitiu isso tudo? Para quem? Para abrir os nossos olhos, para destruir as fortalezas, para fazer varrer, lavar, Senhor, para de uma vez por todas inundar e afogar qualquer expectativa, qualquer ranço de soberba da nossa vida, para que a gente possa se voltar um para o outro, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai. Que acima de tudo, toda essa situação, mais do que nos converter a Ti, possa nos converter uns aos outros. Porque é isso que o Senhor, como Pai, deseja. Mais do que o povo se converta a Ti, mas é que nós possamos nos converter uns aos outros, segundo o Teu coração. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Um forte abraço a todos.